Marcos 14, versículo 13, leiamos até o 16. O tema da mensagem é: Deus te dará direção. Deus te dará direção. Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. E digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Só até aqui, pode se assentar. Antes de falar da ceia, do pão ou da traição, é necessário entender o contexto ou o cenário que tudo isso aconteceu. Jesus está com seus discípulos no primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Essa festa não era uma festa comum. A festa dos pães sem fermento era uma celebração espiritual, histórica e profética. A festa dos pães sem fermento era conhecido no hebraico como Shag Hamatzot, uma festa que fazia parte da celebração da Páscoa. A festa da Páscoa era uma homenagem em gratidão a Deus pelo livramento que Ele deu aos hebreus, quando os mesmos passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, e o anjo da morte, passando pelos umbrais, não conseguia entrar nas casas, poupando a vida dos primogênitos. Enquanto a festa da Páscoa é a festa da libertação, a festa dos pães sem fermento é a festa da separação. Repito, enquanto a festa da Páscoa é a festa da libertação, a festa dos pães sem fermento era a festa da separação do pecado. Essa festa acontecia em 7 dias. Quantos dias? 7 dias o povo hebreu não poderia comer nenhum tipo de pão fermentado. Eles tinham que se ver livre de qualquer pão que tivesse fermento. Por isso, festa dos pães sem fermento. O fermento na Bíblia é símbolo de pecado. Você lê isso em Lucas 12, versículo de número 1. O fermento na Bíblia é símbolo de impureza. Você vê o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 6. O fermento na Bíblia é tipologia do orgulho. Você vê isso em Mateus 16, versículo de número 6. E também é visto como corrupção. Você vê isso em Gálatas capítulo 5, versículo 9. Logo, tirar o fermento durante aqueles 7 dias, se ausentar de comer qualquer tipo de produto fermentado, para o hebreu era um ato de purificação. Era um ato de separação para Deus. Mais ou menos assim, saímos do Egito, agora o Egito tem que sair da gente, precisamos viver o novo, mas antes temos que tirar o velho. Então essa festa representava muitas coisas, mas o primordial, a festa dos pães sem fermento, ela aponta para Jesus.
Porque o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 5, do 7 a 8, diz que Jesus é o verdadeiro pão sem fermento e é o verdadeiro cordeiro sem mácula. O pão sem fermento representando a festa e o cordeiro sem mácula representando a Páscoa. Aqui vai um glória? Vale um glória? Foi nesse contexto que Jesus escolheu para celebrar a ceia com os seus discípulos. A mensagem expositiva, se você quiser acompanhar o capítulo que lemos, fique à vontade. O versículo de número 13, de Marcos capítulo 14, começa dizendo assim: Jesus disse aos seus discípulos: entrem na cidade. Qual cidade era esta? Jerusalém. Por ocasião da Páscoa, a cidade de Jerusalém estava lotada de peregrinos, turistas e visitantes que saíam de todos os lugares para a celebração da festa. As hospedarias estavam cheias, os hotéis estavam cheios. A cidade já era pequena, mas entretanto estava fervilhando de gente devido à festa da Páscoa que iria acontecer. No meio daquela multidão de pessoas vindo de todas as partes, Jesus chama 2 discípulos. Quantos? Pode ser melhor, quantos discípulos? E vai dar a eles uma instrução muito simples. A instrução era esta: quando chegarem na cidade, um homem carregando um cântaro de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. Só isso, Jesus? Só isso. Vocês vão até Jerusalém. Quando chegarem na cidade, vai ter um homem carregando um cântaro de água nos ombros. Quando vocês verem esse homem, vocês vão segui-lo. Eles vão levar vocês à sala do banquete. Para quem está ouvindo essa história, parece uma história que faz sentido. Mas na cultura judaica, homens não carregavam cântaros de água. Essa função de carregar cântaros de água era a função de mulher. Os homens não carregavam cântaros de água. Eram as mulheres que faziam essa função. Em Gênesis 24, versículo 15, Rebeca carregou cântaros de água. Em Gênesis 29, versículo 9, Raquel carregou cântaros de água. Em João 4, 28, a mulher samaritana, ela estava na beira do poço de Jacó, tirando água do poço. Em Êxodo 2,16, a filha de Jetro estava carregando água, ou cântaros de água. Porque a função de carregar o cântaro de água não era uma função para homens, era uma função para as mulheres. Só que Jesus disse aos seus discípulos: eu quero que vocês sigam o homem do cântaro de água. Mas isso não era comum, isso era fora do normal, isso era fora da caixa, isso era incomum. Jesus não disse: sigam o homem qualquer. Não, Jesus não pede para eles seguirem um anjo. Jesus não pede para eles seguirem um sacerdote. Jesus não pede para eles seguirem um profeta. Jesus não pede para eles seguirem um homem vestido com um manto branco. A instrução de Jesus é essa: sigam o homem com um cântaro de água nas mãos. O que representa esse cântaro de água? 2 coisas. Primeiro, a água representa a palavra de Deus. Segundo, a água representa o Espírito. Efésios 5:26, para santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem da água, mediante a palavra de Deus. João 15, versículo 3, diz a Bíblia: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. João 7,38, Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O profeta Isaías escreveu no capítulo 44, versículo 3: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes
na água seca, na terra seca, derramarei meu espírito sobre a prole, e a minha bênção será derramada sobre os descendentes. Ou seja, Jesus está dizendo: siga o homem que está carregando palavra, sigam o homem que está carregando o Espírito. Eu vou deixar você pegar, vou dizer de novo: siga o homem que está carregando a palavra, siga o homem que está carregando o Espírito. Todos nós sabemos que a água limpa, sacia e purifica. Vou dizer de novo: a água limpa, sacia e purifica. Deus está procurando pessoas que estão carregando água limpa, água que limpa, sacia e purifica. Vou te dar uma chance de pegar essa palavra, hein? Deus está procurando pessoas que carregam água que limpa, sacia e purifica. Aleluia. Não gente que contamina um ambiente com fofoca, carregando água suja. Gente que contamina um ambiente com a sua presença, porque está só de corpo, mas a mente está em outro lugar. Gente que não tem o que derramar sobre a vida dos outros. Gente que prepara o lugar não para o outro passar, mas para o outro caminho. Deus está levantando pessoas que estão carregando água limpa, palavra de Deus, água limpa. A pergunta é: você está carregando veneno ou água limpa? Porque a Bíblia diz em Provérbios 10, versículo 11: a boca do justo é fonte de vida. A boca do justo é fonte de vida. E a nossa geração tem sede. Se fizermos um culto aqui domingo, meia-noite, vai ter uma igreja viva celebrando. Se fizermos um culto de segunda-feira, vai ter gente aqui celebrando. Se fizermos uma reunião à terça, terá gente celebrando. Se fizermos na quarta, terá gente. Na quinta terá gente. Na sexta terá gente. Se fizermos um sábado também terá. Sabe por quê? Porque a nossa geração está buscando Cristo. Não é artistas, é Cristo. E ela tem sede. Sede do conhecimento, sede da palavra, sede da santidade, sede da sabedoria, sede dos dons, sede do Espírito, sede de viver uma vida separada, sede de crescer em Deus, sede de ter uma mente liberta, sede de chegar em lugares que ninguém chegou, sede de andar calçado pela palavra de Deus. A nossa geração tem sede. Eu não sei se você veio aqui com sede ou se já está saciado, mas a minha sede nunca vai parar, porque a sede daqueles que buscam a vontade de Deus não foi. Eita Deus, eu vou falar. Por isso que foi cantado aqui: prepara uma mesa, porque ainda tem fome, ainda tem sede. Tem gente que só come quando vem um artista, aí ele come do banquete. Outros só bebem quando o cantor é famoso. Aqui não, meu filho. Aqui a gente bebe e come, porque o garçom é o Espírito Santo. Ele prepara uma mesa e diz: você tem fome? Você tem sede? Venha a mim e beba. Aleluia. Venha, levante as mãos para o céu, por favor. Teremos sede, mas não é sede da concupiscência dos olhos, nem da soberba da vida, nem da concupiscência das coisas naturais. Nós teremos sede da palavra de Deus. E eu quero profetizar hoje, não as minhas palavras, mas a palavra daquele que nos salvou, nos libertou e que ressuscitou ao terceiro dia e que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Sobre a tua vida essa semana, que venha um despertar de sede da parte de Deus, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Deixe o smartphone de lado, deixa a televisão de lado, deixa o shopping center para ir semana que vem. Amanhã acorda, já abre um jejum e diz: Deus, essa semana eu estarei revestido com o que, meu filho? Capacete da salvação, coraça da justiça, sandália da preparação do evangelho, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito. E se o diabo vir por um caminho, por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Por quê? Porque eu estou revestido da palavra de Deus, que é escudo e broquel. Aleluia, aleluia, que é mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes. Sigam o homem do cântaro. A instrução de Jesus é simples: vocês vão seguir o homem que está carregando um cântaro de água. Você sabe quantos quilos pesa 1 litro de água? 1 quilo. Em grande escala, o cântaro cabia entre 15 a 20 litros de água.
Mas entre 3 a 5 quilos do peso do cântaro, vamos dizer que um cântaro cheio de água equivalia mais ou menos a 25 quilos a 30 quilos. Uma pergunta retórica: é leve ou pesado carregar por uma estrada um cântaro com 25 a 30 quilos nas costas? Vou perguntar de novo: é leve ou é pesado? É pesado. Mas mesmo pesado, o homem do cântaro está carregando a água. Mesmo pesado, ele está cumprindo a sua missão. Mesmo pesado, ele está exercendo a sua responsabilidade. Mesmo pesado, ele está obedecendo a ordem que vem de cima. Porque carregar água fala de carregar responsabilidades. E se ninguém te falou, eu vou te falar: ministério não é para garotos, ministério não é para meninas, ministério é para gente madura, que amadureceu na escola da dor, gente que amadurece na lágrima, no vale, no deserto. Existe um peso para quem tem um chamado. Todos vocês que têm um chamado carregam um peso de responsabilidade que outros não carregam. O peso da presença de Deus. Lembra que os sacerdotes tinham que carregar a arca nos ombros? Essa é uma tipologia. Pesa o ministério. A glória é pesada. O chamado é pesado. E eu vou dizer para alguém: quem sabe você está aqui hoje carregando um cântaro pesado, porque tem sido o único da sua família que ora. Quem sabe você está aqui hoje carregando um cântaro pesado, porque é o único do seu trabalho que anda em integridade. Quem sabe você está aqui essa noite carregando um cântaro pesado, porque é o único do meio dos teus amigos que decidiu andar em santidade. Quem sabe você está carregando um cântaro pesado, porque foi o único que decidiu lutar pelo teu casamento, porque aquilo que Deus te deu você não pode de maneira alguma abrir mão. Quem sabe você está carregando um cântaro pesado, porque é o único no meio dos teus irmãos que tem sacrificado para ter uma vida melhor do que aqueles que andam à sua volta têm. Pastor, está pesado demais o meu ministério. Pastor, eu estou sentindo um peso terrível, é cobrança. Eu estou sentindo um peso de responsabilidade. Bem-vindo ao ministério profético. Se você não está sentindo peso nenhum, provavelmente não está carregando o cântaro com água. Mas se está carregando o cântaro com água, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração: quem suporta o peso da água sustenta a próxima geração com vida. Vou falar de novo: tem gente sentindo o peso do propósito, mas o que você carrega revela quem você serve. O que você carrega revela o que você serve. Aleluia. Pastor, eu estou liderando a minha família sozinho, está pesado. Pastor, eu trabalho e não sou valorizado, está pesado. Pastor, eu pedi perdão mas não fui perdoado, está pesado. Pastor, eu tive que recomeçar sozinho, não tive ajuda de ninguém, viraram as costas, fecharam as portas, mas eu continuei. Pastor, eu tenho um familiar que está doente, sou eu que cuido dele, sou eu que cuido dela. O peso é terrível, não pela pessoa que está enferma, mas porque toma quase todo o tempo da minha semana. Deus está dizendo para você: eu não coloco você em lugares que eu não possa sustentar você, e não derramo responsabilidades nas mãos daqueles que não têm estrutura. Se eu coloquei um peso de responsabilidade na sua mão, é porque eu sei que você tem estrutura para suportar o peso do cântaro, para suportar o peso do cântaro. Eu vim profetizar: por mais pesado que está, você não vai deixar o seu cântaro de lado e vai sentar para descansar. Continua com o cântaro na mão. Tem uma sala esperando você e tem gente seguindo a sua direção. Porque tem gente que quando começa a ficar pesado, quer parar. Mas o chamado pesa. Cuidar de filhos pesa. Ter uma empresa é pesado. Aleluia.
Aleluia. Só você e Deus sabe o peso das coisas que você tem carregado, para não desagradar aquele que te chamou. Aquele homem está carregando um cântaro com 25 litros de água. E por que ele não parou mesmo estando pesado? Porque tinha 2 discípulos o seguindo. O bispo, quem é esse homem do cântaro? Te respondo, ele é um anônimo. Ele não tem nome, ele não tem histórias, e ele também não tem credencial. Ele foi apenas um homem que aceitou carregar um peso para cumprir uma missão. Aleluia. Eu quero que você anote isso. Tem pessoas anônimas que vão te conduzir a lugares estratégicos. Vou falar de novo. Tem pessoas anônimas que vão abrir portas que você jamais pensou que entraria. Tem pessoas anônimas que vão te levar para um outro nível da sua espiritualidade. Tem gente que ninguém conhece, mas o céu já liberou uma senha sobre eles. Homens e mulheres que não carregam coroa, carregam pureza, aleluia. Homens e mulheres que não carregam títulos, que não carregam relevância, mas carregam a essência do Espírito Santo. Eu vou profetizar, esse é o tempo de Deus levantar os anônimos. Vou falar de novo, esse é tempo de Deus levantar os anônimos, até você pegar no glória. Esse é o tempo de Deus levantar os anônimos. Gente que não quer palco, gente que não quer reconhecimento, gente que não quer relevância, mas gente que está carregando o cântaro certo. Vou repetir, gente que não quer brilhar com o microfone na mão, gente que não quer brilhar com um instrumento na mão, gente que não quer brilhar fazendo nada, a pessoa só quer servir, gente que passa despercebido, mas que está carregando água limpa. Eu conheço muita gente brilhando, cantando, pregando, que está carregando água suja, mas também conheço muita gente que está no anonimato, nunca saiu num Reels, nunca saiu numa foto, nunca postou uma imagem na internet, nunca saiu num banner, mas está carregando água limpa. O céu conhece, o céu celebra, aleluia. Eu vim profetizar nessa noite, Deus vai te dar a direção certa essa semana, e se você está perdido sem saber para onde ir, eu venho na autoridade dizer para você, é só seguir o homem que está carregando o cântaro com água na mão. Pastor, o que eu faço? Segue a palavra, 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 segue a palavra. Pastor, eu vou para onde? Eu vou seguir o Espírito, aonde o Espírito Santo for, eu vou também, porque se eu seguir a palavra, eu vou chegar na sala do banquete. Quem pode levantar as mãos para o céu e adorar? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Deus vai tirar as estrelas do meio gospel e vai levantar os verdadeiros anônimos, gente de oração. A casa de Saul vai cair. Deus vai levantar a casa de Davi. Porque tem gente assim, Éder. Se for famoso, eu vou no culto. Se for profeta, eu vou porque tem revelação. Graças a Deus, essa igreja não é assim. Pode pregar o Chico, que todo mundo vem. Quem é o Chico? Chicote no seu lombo. Mas a gente vive uma geração de estrelas. E às vezes corremos o risco de seguir as estrelas erradas. Quando Deus está dizendo, olha, siga somente quem carrega água limpa. Por isso não se impressione com o tamanho do cântaro. A direção para essa semana vai vir da onde você menos espera.
talvez de um colega no trabalho, talvez de um motorista de aplicativo, talvez de um aluno, talvez de um idoso. Pode ser que a chave que você precisa para a próxima estação venha da boca de quem você nunca imaginou que teria algo de Deus para te entregar. Por isso diga para quem está do seu lado: não subestime ninguém. Tem gente anônima carregando algo grande. Vou dizer de novo: tem gente anônima carregando algo grande. Pastor, eu estou no anonimato. É só você dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus falou para mim: Diego, tem tanta gente boa. Eu disse: Deus, por que o Senhor não levanta? Aí Deus foi falando: um se acha demais, acha que sabe demais, o outro acha que sabe mais do que os outros, o outro é soberbo, se você der alguma coisa, o coração é comprometido. Eu falei: cadê os anônimos, Deus? Deus falou: está no meio do povo. Porque Deus não vai confiar coisas grandes na mão de quem não tem estrutura. Esse homem, ele não aparece na mesa da ceia. Ele só cumpre a sua missão e sai de cena. Isso é maturidade. Saber que a sua missão é conduzir, não aparecer. Ele abriu o caminho para o maior culto da história, preparou a sala da nova aliança, mas nunca foi aplaudido. Porque no reino de Deus, anonimato não significa ausência, significa profundidade. Vou falar de novo. Tem gente que você não dá um conto de réis, mas quando abre a boca para orar, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tem gente que você não dá nada, mas quando senta para você para um café, muda a sua mente em 1 hora, porque está cheio das palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia. Esse homem, ele está carregando algo pesado, ele está no anonimato, mas está cumprindo a sua missão. Tem gente que não consegue cumprir missão no anonimato, pastor Diego. Tem que brilhar para cumprir missão. Pinta o seu corpo de dourado, vai para a Praça da Sé e fica exposto ao sol do meio-dia, para ver se alguém te dá algumas moedas. Porque no reino de Deus é o seguinte: eu desapareço e ele cresce. Por isso que João Batista foi o maior dos nascidos de mulher, porque João disse: olha, está vindo alguém aí que é maior do que eu. Primeiro, eu reconheço, ele é maior do que eu. Segundo, não sou digno nem de desatar as alpacas das suas sandálias, as correias. Ele é poderoso demais. Eu batizo com água, e a água não é nem minha, ele fez a água, porque o Jordão é dele. Mas ele batiza com fogo, e ele batiza também com o Espírito Santo. Então ele é maior do que eu. Aí Jesus diz: esse cara é muito humilde, né? Nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Passou qualquer mensagem, a mensagem para mim: convém que ele cresça. Nós como igreja vamos diminuindo. A igreja vai crescendo, somos mais de 6.000 pessoas hoje, não somos? Nós vamos descer na olaria, menos, e Deus vai derramando mais, ninguém pode parar uma igreja que sabe o lugar dela. O Apolo, a Bíblia diz que Paulo planta, o Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Deixa eu falar para você: alguém te jogou em um bueiro achando que ia te matar, se esqueceu que você é semente, vai crescer 30, 60, 100 por 1. Esse ano ninguém para você, meu irmão. Esse ano é ano de aceleramento. Esse ano é ano, ó, um pegou lá no fundo, um levantou lá atrás, ó. Esse ano Deus vai sacudir essa igreja. Nós vamos expandir para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Esse ano ninguém segura o que Deus reservou para a gente. Eu estou profetizando: a água pura, limpa, que sai desse altar vai alcançar a tua vida hoje. Pode pegar. Ai, ai, ai. Você está seguindo quem? O youtuber famoso? O pastor famoso? Quem que você está seguindo? Esse cara
aqui está seguindo o quê? A instrução. Ele está carregando um cântaro de água. Detalhe, essa água seria a água que Jesus usaria para lavar os pés dos discípulos. Ele está fazendo uma função que não é dele. Eu não tenho que carregar cântaro, mas a ordem foi carregar cântaro. E às vezes Deus testa a nossa fé e a nossa obediência. Você é bom para pregar, não é? Sou. Você vai ficar lá fora no estacionamento. Eu sou pregador. Carrega cântaro para a gente testar a sua fé. Eu sou bom nos instrumentos. Eu falo, eu sei que você é bom nos instrumentos. Vai pregar para os jovens. Mas meu negócio é instrumento. Eu quero ver se você vai cuidar dos jovens. Deixa eu ver se você tem estrutura para carregar cântaro. Fazer o que não é convencional. Ah, mas eu fui feito para trabalhar no escritório. Deus joga você em outra área de trabalho. Você fala, Deus, mas eu sou bom naquilo. Deus fala, deixa eu testar você. Ou você acha que Deus não sabe o seu gosto? Às vezes Deus coloca uma casa de 46 metros apertada, para saber onde está seu coração, para poder te colocar em uma casa de 300, 500 mil metros. Antes de termos uma igreja com quase 20 mil metros, tínhamos uma igreja de 200 metros. Alguém está aqui ou não? Porque Deus vai testando a estrutura. Esse homem do cântaro, além de carregar o peso, além de ser anônimo, o texto diz que quando os discípulos chegarem na cidade, esse homem iria vir com eles, e os discípulos tinham que segui-lo. Então esse homem do cântaro estava sozinho, porque o texto diz, virá ao encontro de vocês. Ou seja, virá com quem? Sozinho. Ele estava só. Ele não estava acompanhado. Ele não estava com mais alguém. Ele estava literalmente sozinho. Mas mesmo sozinho ele está se movimentando. Mesmo sozinho ele está em andamento. Ele está fazendo alguma coisa. Mesmo sozinho ele está carregando o cântaro de água, conduzindo os discípulos. Ele está indo na direção. Porque tem gente esperando companhia para obedecer. Tem gente esperando confirmação para voltar a servir. Se Deus usar o profeta para falar para eu voltar a servir, eu sirvo. Então volte. O profeta está aqui dizendo, volte. Se Deus usar o profeta para falar para eu sair, eu saio. Então saia hoje. Se Deus usar o profeta para falar para eu trocar de casa, eu troco. Você está esperando o quê? Uma confirmação para fazer o que você já sabe que tem que fazer? Aquele homem está sozinho, e tem gente esperando companhia para fazer alguma coisa. Ou, isso aqui eu não vou falar não. Tem gente dizendo assim, quando o cântaro ficar mais leve, aí eu carrego. Posso falar? Nunca vai ficar mais leve, porque a tua luta é proporcional ao tamanho da tua unção. Até porque ninguém vai chutar uma árvore que não tem fruto, ou vai lá expulsar um cachorro que não tem um chamado. A gente só vai apanhar se a gente estiver brilhando. Quem está entendendo? Diga amém. Não vai ficar mais leve teu chamado, não vai ficar mais leve a tua família, não vai ficar mais leve a tua empresa, não vai ficar mais leve o teu nível de relevância. Você vai crescendo e aí os haters vão se levantando, os inimigos vão se levantando. Começa na sua casa, aquela invejosa se levanta, aquele invejoso se levanta. Começa a gente que você ajudou te apunhalando pelas costas, te dando uma rasteira, e você diz, eu não vou largar o meu cântaro, tem água, tem palavra, tem água, tem palavra. E alguém diz, vai parar, até o mês 6 ela para de ir para a igreja, para de dizimar, para de ofertar, mas ninguém sabe que Deus não te deu uma coroa, Deus te deu costas largas. Vou falar para alguém que está apanhando em casa, vou falar para alguém que está apanhando na empresa. Hoje Deus me trouxe aqui para falar para quem está apanhando ministerialmente, pode bater o que quiser, a costa é larga, irmão.
Nós temos uma costa larga, nossas costas estão largas, por quê? Porque estamos carregando o cântaro, e o cântaro é pesado. Por favor, escute essa palavra. Deus te trouxe aqui para dizer para você: não vai ficar mais leve, eu não vou facilitar para você, tudo vai ser mais difícil, mas tem uma coisa: você tem a senha, 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 você tem a senha. Você pode levantar a mão e pegar essa palavra? Se veio, pega, se veio, pega. Os apóstolos não sabiam onde era o lugar, mas ele sabia. Eu vim te dizer algo aqui: quem carrega cântaro não precisa de plateia. Porque tem muita gente suportando o cântaro sozinho e ninguém sabe. Tem muita gente suportando lutas sozinho e ninguém sabe. Muita gente suportando dores das mais absurdas e viscerais e ninguém sabe. Tem muita mulher aqui dentro lutando sozinho para Deus restaurar o casamento. Tua mãe não sabe, teu pai não sabe, tuas amigas não sabem, mas você, quando volta para casa, sabe. Tem muita gente aqui contando moeda para pagar a conta de luz, de água, o aluguel. Ninguém sabe, mas você sabe. Tem muita gente aqui que está sendo traído por gente que ajudou. E você diz: Deus, mas por que tanta ingratidão? Ninguém percebeu, mas você está sangrando aí no seu peito. Mas eu vou dizer para você: suporta essa luta sozinho. Porque os maiores homens da Bíblia também enfrentaram luta sozinho. Em Êxodo 24:18, o Moisés subiu para o monte sozinho. Subiu sozinho, mas lá em cima estava acompanhado. Em 1 Reis 19, versículo 9, o Elias entrou na caverna e disse: estou sozinho aqui. Deus disse: não, Elias, estou contigo aqui também. Em Mateus capítulo 26, versículo 39, Jesus subiu para o Getsêmani, se distanciou um tiro de flecha e foi orar. Pensando que estava sozinho, veio um anjo e o fortaleceu. Maria Madalena também, em João 20, ela se encontra com o mestre. Na verdade ela não estava sozinha, ele já estava ali ressurreto para falar com ela. Então eu não sei qual é a sua luta, e se você está sozinho, esperando ajuda, e se a ajuda não vir, continua sem ajuda, continua sem aplausos, continua sem ninguém te ligar, continua fazendo o que você nasceu para fazer, continua, você não precisa de plateia. O céu te conhece, o céu te celebra. Na hora certa, tudo vai acontecer, tudo vai cooperar. Por favor, entenda isso: na hora certa tudo vai acontecer, tudo vai cooperar. Aí eu fico imaginando um anônimo guiando dois apóstolos. Meu Deus. Aqui, pastor Emerson, ia dar uma briga. Douglas, ia dar uma briga muito grande aqui. Se fosse hoje, alguém dizia assim: mas espera aí, um anônimo guiando um apóstolo? Porque hoje tem gente que não é nada e que está na frente. Imagina naquela época, o cara não tinha nada, ele era um anônimo, guiando dois apóstolos. Mas aí Deus me falou, por isso que eles eram apóstolos, porque eles não tinham deficiência de seguir alguém menor. Não sei se eu posso falar isso aqui. Se Deus colocar uma criança para ser o meu líder, eu vou obedecer. Porque tem gente que fala assim: não, eu sei demais para obedecer uma criança. E se Deus quiser usar a boca de uma criança, a boca de uma idosa? Tem semana que eu acordo e fico de olho, irmão. O morador de rua, quando passa, eu estou de olho. Minha filha, quando acorda, minha filha é profeta. Às vezes ela vai falar um negócio, A minha filha tem dom de revelação. A primeira revelação que ela entregou foi com 4 anos. Batata, cumpriu-se na rega, na linha. Já pensou se eu disse que eu não tivesse dado ouvido à revelação que estava na boquinha dela, porque ela é uma criança? Eu vou resumir essa história. Ele chegou na porta da sala, colocou os 2 apóstolos para dentro e foi embora. Desapareceu. Mas a missão foi cumprida.
Os discípulos obedeceram a instrução, seguiram um anônimo com um cântaro na mão, e agora eles estão subindo para o andar superior, aonde vai acontecer a Santa Ceia. Lembra que Jesus mandou eles seguirem um homem, porque teria uma sala para eles fazerem a Santa Ceia? Quem lembra disso, diga amém. Escuta, se você não pegar isso aqui, você não pega mais nada. O texto vai dizer que quando eles entraram na sala, a sala estava pronta. Vou falar de novo. Quando eles entraram na sala, a sala estava pronta. Vou falar para você pegar no espírito aqui de novo. Quando eles entraram na sala, a sala já estava preparada. Por quê? Porque se você obedece à direção de Jesus, Ele encurta o tempo e prepara as coisas para você. Demoraria 10 anos, mas se você obedecer o homem do cântaro carregando água e palavra, é 1 ano se cumpre. Se você for humilde para obedecer a instrução que Deus está te dizendo, poderia ser para 1 semana, e Deus fala, não, vou encurtar para 2 dias. Você poderia entrar em um relacionamento complicado, mas está seguindo a direção certa, entrou no relacionamento certo. Você poderia estar saindo fora de hora, seguindo a sua direção, seu umbigo e a sua visão, que é desse tamanho, mas se você seguir a direção certa, você espera o tempo certo para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes você vai na sua direção, mas a sua direção não é o caminho bom. A direção perfeita vem de Deus. E a direção de Deus muitas vezes vem embrulhada em coisas simples. Você está ansioso para trocar de carro, e aí você vai na sua força, compra o carro errado, 1 mês funde o motor. Mas a direção certa, você compra o carro com a cor que você quer, no ano que você quer, e ainda consegue pagar parcela e sobrar dinheiro ainda. Na sua força, você aluga a primeira casa que aparece. Depois a casa é pequena, o vizinho endemoniado, e inferniza a sua vida. Mas na direção de Deus você aluga a casa e ela já está mobiliada, e parece que Deus desenhou a casa certinho para você. Você não gasta nada. Na sua direção você entra na porta errada e trabalha 12 horas, 16 horas sem ganhar nada. Na direção certa você entra na porta certa, trabalha menos e ganha mais, porque Deus sabe o que você precisa para sobreviver. Por favor, hoje a direção vai vir da boca de um anônimo, porque eu sou um anônimo, e eu não tenho ideia nenhuma de ser alguém aqui, só um anônimo que carrega água, e essa água está limpa pela glória de Deus, essa água é a palavra e o Espírito. Siga a instrução do teu pastor na noite de hoje, vai na direção certa, por favor. E a direção certa muitas vezes não é a direção que você acha que é. A direção certa, ela vem complicada, ela vem embaraçada, ela vem cheia de dificuldade. Porque essa direção que vem cheia de dificuldade e embaraçada é para Deus testar o seu nível de obediência. Para nós chegarmos aqui, Deus embaraçou muita coisa. Por favor, toca no ombro de alguém e diga, essa semana Deus vai colocar você na direção certa. Aí porque eu ouvi o conselho da minha amiga, sabe? E ela me deu uma direção. Ah, porque eu ouvi o conselho de fulano e ele tem experiência. Tá bom, e o que a palavra de Deus diz? Não estou dizendo que a tua amiga te deu um conselho errado. Estou dizendo que a palavra vai dar a direção certa. Porque a Bíblia diz, existem caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final são caminhos de... Agora escuta, eu termino. A sala estava... pronto, até sábado dessa semana, o que estava travado na tua vida, pastor, travou, financeiro, travou tudo, pastor, a porta que abriu não abriu, o dinheiro que ia vir não veio, está uma luta, pastor, travou, era para vir mas não veio, até sábado. Pode ser que não seja para todos, mas eu sei que tem alguém aqui recebendo essa palavra. Deus vai colocar na tua mão, pronto, descansa, Deus está falando comigo e com você, até sábado eu vou colocar nas tuas mãos algo pronto. Algo pronto, não vai precisar de uma construção maluca, vai vir na tua mão pronto, diz o Senhor
dos exércitos, aquele que pode todas as coisas, aquele que sabe o que você não sabe e vê o que você não vê, aleluia. E eu falo isso por experiência, porque Deus me levou em um lugar que já estava pronto. Ele disse: agora não é tempo de construção, agora é tempo de desfrutar aquilo que um dia foi construído, e isso se estende para a tua vida hoje. Eu não sei para quem quer mudar de casa. Tem alguém querendo mudar de casa aqui? Levante as mãos, por favor. Deixa eu profetizar para vocês que estão querendo fazer uma transição de casa. Deus vai colocar vocês no ambiente certo. Vai ser a melhor casa, a melhor rua, uma rua segura, uma rua iluminada, uma casa que não tem espírito trevoso dentro dela, uma casa clara que teus filhos vão dormir 12 horas por dia, uma casa que o espírito já vai estar repousado lá dentro. Eu profetizo que até sábado a imobiliária vai ligar dizendo: foi aprovado. E detalhe, o dono quer deixar todos os móveis, e detalhe, abaixou o aluguel pela metade. Deus vai fazer uma reviravolta, um rebuliço, e você vai sair desse lugar que você está, e você vai chegar em um lugar que Deus vai... Alguém levantou? Pode levantar, pegar essa palavra. Deus está dizendo: eu vou colocar você em um lugar que jamais você imaginou. Vou transicionar. Agora pega e recebe. Recebe e fala: eu creio. Eu creio, Deus. Pastor, por que você está avivado assim, esse espírito de fé? Porque se eu não tiver fé, como é que eu vou implantar essa fé no coração de vocês? Eu rodo o Brasil inteiro e o que mais tem é líderes que não têm fé mais. Eu creio. Eu estou na fé de andar sobre as águas, irmão. Eu estou na fé do monte de falar: sai daqui e vai para lá. Eu estou na fé dos números. Você tem que começar a profetizar. Fala: ó, até quinta-feira. Eu estou nessa fé. Isso aqui não é mensagem de autoajuda. Isso aqui é ajuda que vem de cima. Isso é fé na palavra. Não é em qualquer coisa, é na palavra. A gente só não recebe porque pede mal, diz Tiago. Só que amanhã às 20 horas, se você tiver fé, eu não sei se você tem fé não, mas se você tiver fé, você vai ser o primeiro a entrar ali, porque eu vou colocar a mão na tua cabeça. A Bíblia diz que sobre a cabeça do justo repousa as bênçãos. E a unção que está na minha vida, que Deus derramou sobre o meu ministério, de alguma maneira vai vir na tua vida também. De cura, de libertação, de riqueza, de prosperidade, de avanço. Detalhe, se tiver algum espírito mau, ele vai ficar lá na porta, já que ele não vai nem entrar. Então traz alguém para amanhã, porque amanhã nós vamos entrar em um nível de batalha espiritual gigante, porque Deus falou para mim: segunda-feira vai ser um dia de liberação. Agora tem que ter fé, porque às vezes a igreja é tímida. Ai, será, pastor? A luta, sabe? Quantos anos a senhora tem? Todo respeito. 80 aí? 84 anos de idade. Vai estar aqui amanhã? Vai vir amanhã? Com certeza. Minha esposa falou assim que no culto de mulheres, a minha esposa chamou a mulher mais bonita do culto de mulheres, vinha aqui, ela saiu sapateando, irmão. 84 anos de idade. Aí tem menina de 15 anos. Vai para onde? Ai, segunda-feira com fé. Ai. Que Deus abençoe a senhora. Que a senhora viva mais 50 anos de vida. E que sejam os melhores anos da sua vida. A minha avó tem quase 90 anos, está com câncer na mama esquerda. O câncer do tamanho de uma laranja, já passou pela primeira quimioterapia. Você vai visitar ela, ela está sorrindo, cantando e orando. E ela fala assim: meu filho, todos os dias à meia-noite eu estou com a oração da madrugada ligada. Eu estou tendo fé. Por favor, a nossa igreja tem que crescer em fé. Não é em estrutura, é em fé. Não é em ouro e em prata, é em fé. Não é em membresia, é em fé.
Porque se tiver uma galera que tem fé, ai, ai. Se tiver 2 ou 3 que possam revirar São Miguel, isso acontece. Só para eu terminar o texto, ele está sentado na mesa, diga mesa. A mesa estava pronta. Diga mesa pronta. Termino aqui. Naquela mesa tinha 3 coisas. Primeiro, alguém queria traí-lo. Quem é esse alguém? O Judas. Só que o que é interessante é que ele celebrou a ceia mesmo com o traidor ali. Porque o propósito exige maturidade emocional. Quem se levanta da mesa por causa da ferida, ainda não entendeu o poder da aliança. Ele está ali. Naquela mesa também tinha um homem que iria negá-lo. É o Pedro. Mas também tinha pessoas que iriam fugir quando ele fosse preso. Alguns discípulos. Mesmo assim ele permaneceu na mesa. Não cancelou o evento. Não se retirou da mesa. Não deixou o pão ali e foi embora. Porque a dor não anula o propósito. Talvez você esteja sentado em mesas onde te traíram, te negaram e te abandonaram. Mas se Jesus suportou tudo isso para cumprir o plano do Pai, você também pode suportar. Não levanta da mesa agora. Por favor, não abandone o seu chamado agora. Não devolva com a mesma moeda. Não devolva o cálice. Porque a cidade foi o caminho, o homem do cântaro foi a ponte, a sala foi o cenáculo, mas a mesa foi o altar. E no altar toda a dor é vencida. Tem alguém aqui sofrendo muito. Dor, traição, abandono. E a vontade que você tem de levantar da mesa, mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de endereço. Porque as feridas que fizeram em você foram tão profundas que você está tendo muita dificuldade de se reconstruir de novo. Mas se Jesus tivesse levantado da mesa, eu e você não estaríamos aqui hoje. Vou falar para quem vê. Se Jesus tivesse levantado da mesa, nós não estaríamos aqui na ceia. Abra suas mãos. Deus vai te dar estrutura emocional para sentar em qualquer mesa, mesmo que naquela mesa tenha traidores, negadores e pessoas que vão te abandonar, porque tudo isso faz parte do processo, não pode entrar no seu coração. Aleluia. Não é o que fizeram com você, mas o que você faz com o que fizeram com você. Por isso eu vou te dizer hoje, o seu propósito é maior do que a sua ferida. Continue pregando, continue cantando, continue servindo, continue empresariando, continue discipulando, continue fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, porque na área que você foi mais ferido, também será a área que você mais será usado por Deus, para a glória de Deus. Aonde mais te machucaram, vai ser o lugar que mais Deus vai te usar para curar. Hoje eu entendo porque os meus livros curam tantas pessoas, porque nos dias difíceis, nos dias que eu subia para chorar com o Diego em cima do monte, eram os dias que a gente escrevia as mensagens chorando, voltava para casa e escrevia as dores da alma, e hoje milhões de pessoas são tocadas pelos livros que Deus me deu nos momentos difíceis. Aleluia. Será nos piores momentos do teu ministério que Deus vai te dar as maiores ideias, as melhores pregações, as maiores revelações e as maiores visões que Deus fará na sua vida no futuro. Recebe no teu espírito. Estão pensando que você vai parar porque a dor da punhalada foi forte, mas você não desiste, não para, porque a mesa é para gente curada. Nós vamos cear agora. Ele toma a ceia com seus discípulos, e aí sim, ele está preparado agora para a crucificação. Uau! Vou falar de novo. Depois da ceia, ele está preparado.
para ser crucificado. Depois da ceia, ele está preparado para ser crucificado. Amanhã é segunda-feira, não é? Você vai acordar segunda-feira e vai dizer assim: pode vir, o que tiver que vir, vem. Eu estava encolhido até hoje, mas agora não. O que eu tiver que passar, eu vou passar. O meu calvário, eu vou enfrentá-lo. Não vou abandonar. Não vou desistir. Que Deus possa abençoar a tua vida na noite de hoje.